no livro dos Salmos, o Salmo 119, o versículo 105. Este salmo faz parte do 5º livro dos Salmos. Salmo 119, 105. Hoje vamos falar sobre o tema a eficácia da palavra de Deus. Leia em voz audível comigo, por gentileza. Leiamos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Vamos ler mais uma vez? Agora eu quero que vocês leiam bem forte. Vamos lá? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Qual valor você tem dado à sua Bíblia, à Bíblia Sagrada? Que valor ela ocupa e que lugar ela ocupa na sua casa? Algumas pessoas da igreja estiveram presentes, e eu estava com eles, numa conferência em que um ex-muçulmano, convertido há 8 anos, ele já tinha lido a Bíblia 35 vezes em 8 anos, sendo que 5 delas lido em voz audível para o seu pequeno filho. E ele dizia o seguinte, que não aceitava que a sua Bíblia ficasse guardada no armário debaixo de outros livros, dado ao carinho, à estima que ele tinha por ser ela a palavra de Deus. A Bíblia também não pode apenas obter um bom lugar na sua casa. Ela precisa também ter um lugar de preeminência no seu coração. Nós precisamos estar mais dentro da Bíblia para que a palavra de Deus esteja mais dentro de nós. Quando você olha para a Bíblia, não é apenas um livro de histórias contadas para ensinar numa conduta de vida, valores, evitar males, quem sabe obter aí prosperidade financeira, quem sabe boa amizade e assim por diante. Se você observar a 2ª epístola de Pedro, o capítulo 1, versículos 20 e 21, pode dar uma corridinha lá. 2ª epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21, Pedro diz o seguinte: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entre tantos homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Também encontramos a 2ª epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, a primeira parte: toda a Escritura é inspirada por Deus. O que significa isso? Não há nenhum registro nesta palavra que venha de um conceito simplesmente humano, mas toda ela, de Gênesis a Apocalipse, é uma ação contínua do Espírito Santo para que o homem registrasse sob ordem de Deus o Pai, para que ficasse então para o povo de Deus e para o povo que também não é de Deus. Para o povo de Deus a salvação, para o povo que não é de Deus a condenação. O salmo que nós lemos, o Salmo 119, ele contém 176 versículos, divididos em seções de 8 versículos, cada um iniciando com uma das letras do alfabeto hebraico.
E assim ele descreve a valorização da palavra de Deus. Você encontrará em praticamente todos os versículos, você encontrará referências à lei de Deus, o testemunho do Senhor, a palavra do Senhor e assim por diante. Tudo isso tratando da importância do valor das Escrituras Sagradas para o povo de Deus. É lá no Salmo 119, aqui mesmo, que nós encontramos: quanto amo a tua lei, é a minha meditação de dia e de noite, ou todo dia. É no livro dos Salmos que encontramos: o bem-aventurado não é aquele que se mistura com o mundo perdido, mas é aquele que tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Sendo assim, nós estamos aqui em mão a palavra de Deus, inerrante. Não existe uma vírgula equivocada na palavra de Deus. Toda a palavra de Deus é muito mais do que um texto de uma história verídica, mas é todo o registro de toda a história da humanidade, não só daquilo que já aconteceu, mas aquilo que acontecerá até a consumação. Conta-se que um missionário chegando num país, num local indiano, e lá na Índia ele entrega a Bíblia e diz: esta é a palavra, é o livro santo da nossa religião. E aquele líder espiritual ali da Índia estuda toda a Bíblia e no final ele a devolve e diz: isso não é um livro religioso, isto é detalhadamente o registro de toda a história da vida, com literalidade. Esta é a palavra de Deus. E eu repito a pergunta inicial: que local a Bíblia ocupa na sua casa em termos de localidade e tempo? Mas em que lugar do seu coração está a Bíblia Sagrada? Você conhece as Sagradas Escrituras? Vejam bem, muitas pessoas são preocupadas com a oração, e devem ser, mas esquecem-se da palavra de Deus. Quem ora muito e lê pouco Bíblia se torna um crente utópico, dando ouvido a Satanás pensando que é Deus, e equivoca-se naquilo que recebe como instrução. Por outro lado, temos aqueles também que se dedicam ao estudo da teologia e à leitura da Bíblia Sagrada e conhece toda a Bíblia como um livro, mas tem o seu coração árido para a realização, os feitos do Senhor, como algo superior a tudo aquilo que o homem pode experimentar. E por isso ele se torna então um teólogo, um grande conhecedor das Escrituras, mas com o coração seco, sem vida e sem amor. Meu objetivo é apontar aqui a eficácia das Sagradas Escrituras para o nosso coração. E o objetivo é fazer com que você ame mais e que amemos mais a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Que ela seja mais aberta e lida dentro da minha casa e dentro da sua casa. Para que ela seja mais meditada e que haja então credibilidade, pois uma das coisas que nós, como reformados, uma vez que retornamos para as Escrituras Sagradas, nós anunciamos é que cremos na Bíblia Sagrada como única regra de fé e prática. Tudo aquilo que vem de fora, que não está autenticado nas Sagradas Escrituras, nós rejeitamos. Somente o que está escrito, registrado na palavra de Deus, nos é aceito. E então eu quero voltar com você para este versículo e vamos apontar a partir desse versículo, vamos fazer uma caminhada que será didática e eu creio será muito edificante para o seu coração. O salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu começo mostrando a vocês que no Antigo Testamento não existe nada que esteja fora ou desassociado de Jesus Cristo.
Todo o Antigo Testamento foi registrado, todos os atos registrados do Antigo Testamento têm uma finalidade de apontar para o que estava acontecendo ali, registrar o que estava acontecendo, e aquilo apontando sempre para o Messias, para o prometido. Em cada página do Antigo Testamento, você detectará a presença da profecia, do ensinamento de Jesus Cristo. E aqui, desde já, ele aponta para algo que eu quero aplicar em duas partes. A primeira, embora o assunto seja o mesmo, lâmpada para os pés e luz para o caminho, tem o mesmo sentido, é apenas um recurso usado para autenticar, para elevar a eficácia da palavra, mas eu quero trazer como uma aplicação para você, dentro deste primeiro ponto, em que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Ou seja, a palavra de Deus, ela é suficiente para nos direcionar em cada passo dado. A palavra de Deus é suficiente para nos iluminar os passos, ou seja, cada passo que eu der, se eu observar as Sagradas Escrituras, eu acertarei nesses passos no dia a dia. E eu começo a imaginar, uma vez que venho do interior e uma vez que venho de minha adolescência, início de juventude, andando muito em locais sem eletricidade, sem iluminação pública, e a gente andava muito à noite, e agora então eu começo a observar, é como se em cada pé eu tivesse uma lâmpada, uma lanterna. Então, quando meu pé direito é levado, aquela luz que está sobre o meu pé, ela iluminará para que eu não pise em uma víbora, por exemplo. E assim com o pé esquerdo, e assim sucessivamente nos meus passos, ou num buraco, ou em alguma coisa que vá me ferir. Então ela é ampla para as decisões momentâneas. Ela é apta para nos conduzir naquilo que nós precisamos fazer. Infelizmente, às vezes não sou muito bem recebido, não é o caso aqui com os irmãos da igreja, mas quando alguém de fora me diz: pastor, me dê uma luz aqui, que decisão eu devo tomar? E quando eu cito um versículo bíblico, parece que você vê na face a decepção, porque ele queria que eu falasse num êxtase, alguma coisa tipo: o Senhor me manda dizer. Vou usar assim agora: o Senhor me manda dizer. E aí eu falo, Salmo 25. Versículo 12. Aí eu vou dizer assim: pastor, que decisão devo tomar? Eu falei: o Senhor lhe manda dizer o seguinte: ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Pronto, respondi do jeito que a pessoa quer. Esta é a palavra de Deus, ela tem instrução para todos os momentos. O problema não está na palavra, mas o problema está na nossa falta de intimidade com a palavra. Eu não preciso ficar esperando Deus manifestar através de um sonho. Eu não preciso ficar esperando uma profecia que venha da boca de alguém. Eu não preciso experimentar simplesmente uma circunstância. Eu preciso saber que Deus me fala pela sua palavra e que os princípios desta palavra, uma vez no meu coração, me dirão, me conduzirão no passo que eu devo tomar. A segunda parte deste versículo, que é luz para o meu caminho, eu quero aplicar isso num contexto mais a longo prazo, apontando, não apenas dirigindo cada passo, mas apontando o alvo, mostrando o alvo, o caminho. Não é simplesmente você partir cegamente, passo por passo, mas é além do passo por passo iluminado, você ter a habilidade de conseguir enxergar o alvo ou o local para onde você está indo e qual direção você deve seguir.
Isso é muito importante. Quando a gente parte para um local que a gente está perdido, você fica perdido. Não é assim? Quando você está partindo do lugar que está perdido, você fica perdido. Na verdade, você fica assustado. Você fica assustado e começa a perder a paciência, você começa a ficar sem capacidade de raciocínio. Mas a palavra de Deus não só nos dá a linha dos passos, mas ela também nos dá a linha do caminho. Nós sabemos para onde vamos. Nós sabemos para onde vamos. Nós sabemos o caminho. Certa feita perguntaram a um grande teólogo, ele ainda está vivo, se não me falha a memória. Ele é autor do livro Pregação Pura e Simples. Stuart Olliott, a esposa dele morreu, e a primeira conferência que ele foi sem ela, alguém chegou e disse: meus sentimentos, é muito triste perder alguém. Ele disse: obrigado pelos sentimentos, mas eu não perdi a minha esposa, eu sei onde ela está. A Bíblia nos dá a direção e ilumina o caminho. Mas vamos ver aqui algumas coisas importantes dessa eficácia. Além dessa luz, esta palavra, a palavra de Deus, não só é luz, lâmpada para os pés e luz para o caminho, mas é uma palavra que também nos santifica. Ela opera uma santificação. João 17, 17. João 17, 17, este versículo que faz parte aí da oração de Jesus, é a oração de Jesus. Esse versículo me encanta quando nós encontramos a expressão, quando Jesus diz a respeito dos seus discípulos: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não tem outro meio de você ter uma vida santificada se você ignorar a palavra de Deus. A palavra de Deus não só lhe mostra o certo ou o errado, mas ela realiza em você, ela transforma-o de tal maneira, produz em você a santificação. A maneira que você vai lendo a palavra, quanto mais você vai lendo a palavra de Deus, quanto mais você vai meditando na palavra de Deus, mais você vai se encantando com a palavra de Deus, mais você vai sendo moldado à palavra de Deus. E ouvindo há poucos dias a respeito da necessidade de se ler a palavra de Deus para pensar sobre a palavra de Deus, eu ouvi um pregador dizendo que você é adequado a alguém à medida que você passa a ouvir muito aquela pessoa. E aquela pessoa então citou um grande teólogo, nosso querido irmão R.C. Sproul. E ele disse: eu comecei a ouvir tanto Sproul, que eu comecei a falar como ele falava, a pensar como ele pensava. E ele disse: se nós começarmos a lermos muito a palavra de Deus, automaticamente ela operará no nosso coração uma santificação, de tal maneira que nós começaremos a pensar como os salmistas, começaremos a pensar como os profetas, começaremos a pensar como os apóstolos e, melhor, começaremos a pensar como o Senhor da palavra, o Senhor Jesus. Ela nos santificará, ela mudará a nossa mente, o nosso coração, a nossa vontade. Nós detectaremos quando algo acontecer ou fazermos algo que não está de acordo com a vontade de Deus. Nós seremos movidos a uma conduta de vida parecida com a do Senhor Jesus, de amar ao Pai acima de si mesmo, amar ao Pai acima da religiosidade, amar ao Pai acima de todas as pessoas e amar todas as pessoas como a nós mesmos. A palavra de Deus nos santifica. Agora, ela é eficaz e ela nos santifica porque esta palavra é o próprio Senhor Jesus Cristo.
Veja bem o que o salmista havia dito. Vamos lá? Lâmpada. Por ser uma luz tão maravilhosa, está muito fraco. Vamos lá de novo? Lâmpada. Vamos para João capítulo 1. João capítulo 1, nós encontramos a respeito de Jesus Cristo. E começa o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Aqui você pode também dizer, no princípio era a palavra. A palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Jesus é a palavra. Ele é, então, a palavra de Deus, e sendo a palavra de Deus, ele é a luz. Ele é a luz. Vamos aqui, capítulo 8 de João, versículo 12. Olha o que ele disse. João 8, 12. De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Agora pensa comigo que Jesus veio para mostrar, para revelar, para clarear as mentes, para iluminar as mentes. Então, a palavra é lâmpada e luz, a palavra ela santifica, e ela santifica porque ela é o próprio Jesus, que é a palavra e que é a luz do mundo. E esta luz do mundo aponta para os filhos de Deus, tanto o estado em que eles se encontram, como a possibilidade da sua santificação. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 4 em diante, 3 em diante. Ele diz: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, ou seja, em trevas, é para os que se perdem que está em trevas, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que ele não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Versículo 6, porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Palavra de Deus, luz, Jesus e Deus são a mesma coisa. São a mesma coisa. Por isso o temor e o respeito pelas Escrituras Sagradas. Por isso deve nortear a sua vida. Por isso deve ser o seu livro de cabeceira. Por isso tem que ser aberto na sua casa todos os dias, se possível mais de uma vez por dia. Porque este livro contém a vida eterna. Agora, esse Jesus que revelou a glória de Deus, e qual é a glória de Deus? A glória de Deus, ela é manifestada no ato maravilhoso da redenção. Quando Deus é capaz de escolher pecadores e salvá-los, sem nenhuma iniciativa dos pecadores, apenas uma resposta.
e ainda assim não salvar os demais, e não ser injusto por ter salvado aqueles dignos de condenação, que somos nós. É a grandeza, é a profundidade, é a riqueza da glória de Deus. É por isso que eu sou obrigado a me quedar junto com o apóstolo Paulo em Romanos 11:33. Por profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. É algo que vai muito além do que a mente pode perscrutar, pode examinar minuciosamente, chegar a um relatório final. Nunca nós chegaremos a um relatório final, a não ser pela fé aceitar a glória de Deus manifestada em Cristo Jesus, que é a luz do mundo e que é a palavra de Deus. Como que eu provo que ele é a palavra de Deus? Já vimos isso em João, mas também nós vemos isso a carta escrita aos Hebreus, no capítulo 1, no versículo 1. O que nós temos lá? No outro tempo, Deus falou aos nossos pais, falava aos nossos pais de muitas maneiras, mas nos últimos dias nos falou pelo Filho. Ele é a própria palavra de Deus falada ao nosso coração. É Ele que revela a grandeza de Deus. Agora eu volto um pouquinho na santificação, que a palavra de Deus nos santifica. E lhe chamo, e lhe convido a ir comigo para a epístola aos Hebreus, que já está lá com os irmãos na transmissão, aí, na projeção, no capítulo 4, no versículo 12. Olha o que ele diz: porque a palavra de Deus é viva. Por favor, não ache que a palavra de Deus é algo maravilhoso simplesmente. Não diminua a palavra de Deus dentro de um gozo pessoal seu. Mas ela é muito mais do que aquilo que um homem, do que aquilo que uma cultura pode estabelecer. Ela é viva. Isso significa que ela entra como palavra de Deus, sem nenhuma alteração, durante todo o tempo da existência humana, durante todo o tempo da multiplicação das etnias, em cada etnia, sendo que cada etnia precisa se adequar a ela, e não a palavra de Deus se adequar às etnias. A palavra de Deus é viva para nós hoje, ela nos corrige, ela nos santifica, porque não só é viva, mas ela é eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ela é capaz de mudar uma vida. É por isso que eu creio na pregação, é por isso que eu creio na mensagem da palavra de Deus, porque não é o pregador que convence. Se eu pudesse convencer, mas eu não convenço ninguém. Abrindo aqui um parênteses, até brinquei, então deixa na minha aba para ver se eu me imponho mais respeito para mim mesmo, porque nem eu me respeito como deveria me respeitar, quanto mais me impor respeito dos outros. Mas esta palavra aqui não, ela é viva, ela é eficaz, ela convence, ela transforma, ela penetra, ela revela, ela condena e ela salva. Atenção, nós todos que aqui estamos, você que me ouve agora, comece a penetrar-se nesta palavra, para que essa palavra penetre o seu coração, de tal maneira para que muitos hábitos que você acha comum, eles não serão mais comum amanhã, porque Deus lhe revelará pelas Sagradas Escrituras que uma mulher, que um homem, que um idoso, que uma criança, ninguém pode se portar daquela forma, porque Ele vai movendo o seu coração, porque essa palavra é viva, e você vai sendo confrontado e transformado por esta palavra, porque ela é viva, ela é eficaz, ela é Jesus Cristo. Para encerrar, ela aponta o caminho, como nós dizemos lá. E Jesus disse em João 14:6, eu sou... João 14:6, eu sou... Ninguém vem ao Pai, senão por mim. 2 coisas.
Lembra que eu citei João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, Jesus é a verdade. Esta palavra, ela aponta o caminho, Jesus é o caminho. O Evangelho, ele não está apto para a nossa cultura, para o nosso tempo. Porque nós vivemos o politicamente correto. Todo mundo é bom, todo mundo tem a sua verdade. Mas Jesus, ele é exclusivista. Não há lugar para aquele que está vivendo de forma deliberada no pecado, não há lugar no céu para ele. Não há lugar para aquele que vive sensualmente, não há lugar para aquele que vive na mentira, não há lugar para aquele que vive dando golpe nos outros, não há lugar para aquele que vive falando mal dos outros, não há lugar. Não há lugar para aquele que pensa que a sua denominação é a única que leva para o céu e diz, fora da obra daqui, essa obra aqui, não há salvação. Isso é seita. Não há lugar para aquele que quer misturar o Senhor Jesus com a sua obra. Não há lugar para aquele que quer misturar o Senhor Jesus com a sua força. Não há lugar para mais nada junto com Jesus. É só Jesus Cristo, é o caminho. Fora dele, ninguém vai ao Pai. Talvez você possa abrir uma grande empresa e você possa amar de tal maneira o seu próximo, a ponto de dividir todo o seu lucro, a ponto de ficar pobre com todos aqueles que precisam. E de repente tem mais alguém que está precisando de um rim, e você diz, vou doar meu rim para ele. E daí a pouquinho você vê que tem alguém precisando de mais alguma coisa, e você faz mais aquilo. Mas se você não tiver Jesus na sua vida, você vai sem um rim, você vai sem a sua riqueza para o inferno, junto com a sua altivez de pensar que a sua boa obra lhe pode salvar. Só em Jesus há salvação. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Toda hora que tem uma afirmação positiva, tem uma negativa. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Se você não crer nele, perecerá e não terá a vida eterna. Eu não sei como está seu coração hoje aqui, não sei qual valor você tem dado para as Sagradas Escrituras, eu não sei se você conhece os livros da Palavra de Deus, e não sei se você conhece os mandamentos de Deus. Às vezes nós conhecemos os jogadores da seleção brasileira, o nome dos ministros do Supremo Tribunal Federal, ou do TSE, ou os ministros do governo, ou seja federal ou estadual. Talvez você conheça os jogadores, todos eles com todos os reservas do seu time no coração. Talvez você conheça muito de muitos, e talvez você não conheça os 10 mandamentos. Se for isso, tem algo errado. Tem algo errado. E você não pode conhecer a Deus fora da palavra de Deus. Vamos lembrar novamente, Hebreus 1. Havendo Deus outrora falado aos pais de muitas maneiras, falado aos pais pelos profetas, nos últimos dias os falou pelo Filho. Ele é a palavra. Jesus Cristo foi um dos que mais citou as Escrituras Sagradas. Se você não conhece a Bíblia, lamento, você não conhece a Deus. Você conhece um Deus que você criou. Você idealizou um Deus. Mas se você não conhece as Sagradas Escrituras, você não conhece o Senhor. Porque este foi o meio que Ele escolheu para se dar a conhecer. E Ele tem aqui ensinamentos suficientes para toda a sua vida. Toda a sua vida. Amemos a Deus, amando a sua palavra. Amemos a Deus, sendo dirigidos
numa caminhada clara, iluminada, sabendo passo a passo onde pisar e sabendo o destino. Amemos a Deus e a sua palavra, para que nela e através dela sejamos santificados e conheçamos quem verdadeiramente é a palavra, o Senhor Jesus, o único que é a luz do mundo, o único que santifica, o único que nos conduz à vida eterna, que é o caminho para o céu. Estando em Jesus fielmente, você também estará numa igreja séria. E nessa igreja séria você cometerá erros, e os irmãos cometerão erros, e o pastor cometerá erros, os presbíteros cometerão erros, mas o Senhor da igreja não cometerá erro nenhum. Você pode frustrar-se comigo. Às vezes já aconteceu em que eu estava lecionando num local menor, e tinha uma pessoa, e essa pessoa discordava de toda a Bíblia, ela ficava de carimboada, e conversava com outra, e balançava. Ela pode se levantar contra mim, mas aquele que lança a sua fé em Jesus, nunca será frustrado. Sabe por quê? E essa é a minha conclusão. Judas 24 e 25. Judas 24 e 25. Porque Judas não tem, é só um capítulo, né? O livro todo é um capítulo, a epístola é um capítulo. Olha só o que nós lemos lá. Assim eu encerro a minha mensagem de hoje. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e para todos os séculos. Amém. Coloquemo-nos em pé e vamos encerrar.